Caro aluno, nesta aula você aprenderá o que são contas patrimoniais e suas classificações e terá uma noção básica do que é o balanço patrimonial, esse relatório tão importante. Uma boa aula. O que são contas patrimoniais? Nada mais são do que os registros de tudo que uma pessoa física ou jurídica possui, em termos de bens e direitos, mas também faz parte do universo das contas patrimoniais as contas que registram todas as suas dívidas, que em contabilidade chamamos de obrigações da entidade ou da empresa. E é claro, dessa entidade que nós estamos querendo demonstrar o patrimônio. Então não se esqueça, contas patrimoniais representam bens, direitos, mas também as obrigações. A contabilidade tem por princípio fotografar o patrimônio de uma entidade em uma determinada data, normalmente o final de ano, e apresentar aos interessados pela informação contábil o balanço patrimonial, não só o balanço, é claro, as outras demonstrações também. Mas o balanço patrimonial é um retrato da dimensão do patrimônio nessa determinada data. Isto é, um retrato da dimensão dos seus bens, direitos, contra terceiros, a favor da entidade, e das suas dívidas, que são as obrigações da entidade para com terceiros. Normalmente, o patrimônio de uma entidade, seja ele pessoa física ou jurídica, está em permanente mutação. Isto é, mutação em contabilidade significa modificação. Quando você gasta a sua poupança, fica mais pobre. Quando você compra um veículo financiado, você aumenta os seus bens, mas também aumenta as suas dívidas em contraponto. Quando você ganha seu salário e não gasta, tudo que você estará aumentando são, por exemplo, o seu caixa, o seu depósito bancário, a sua poupança. Ou, se está em dinheiro, aumentou seu bem. Agora, se está no banco, já já você vai aprender melhor que se está no banco não é bem, é direito. Já já você vai aprender isso melhor. Para entender adequadamente o universo das contas patrimoniais, você precisa entender a definição do que é bem, do que é direito e do que é obrigação. Já comecei a falar nisso. Vamos, então, começar aprendendo a definição de bem em contabilidade. O que é um bem? Um bem é um item tangível, isto é, tem corpo, mas também ele pode ser incorpóreo, pode não ter corpo, mas desde que seja quantificável em dinheiro e para que possa integrar esse patrimônio e que esteja disponível para utilização imediata. Bem tem que estar disponível para utilização imediata. Uma vez que já entendemos a definição de bem, vamos agora estudar a definição de direito em contabilidade. Os direitos representam parte da riqueza da entidade, quantificável também em dinheiro, mas que não está em poder da entidade, está em poder de terceiro. Por isso, não pode ser utilizado imediatamente. O professor poderia nos dar exemplos de bens e de direitos? Melhor do que ficar citando exemplos, eu preparei slides para que você possa ter uma noção visual desses exemplos. Vamos a eles. São exemplos de bens, dinheiro em espécie, está na sua mão. Chamamos isso de bem tangível, porque você pode tocar o dinheiro. Agora, o que seria dinheiro no banco, hein? Tem muito aluno com dúvida. Como está, teoricamente, para a sua disposição imediata, você pode fazer um saque eletrônico, Muitos acham que é bem, mas não é. É direito a saque. Porque você não pode sacar tudo que você tem no banco. Tenta ir direto na sua conta bancária e sacar, quero sacar 10 mil reais agora. Se você não avisar o gerente, meu querido, para ele separar o dinheiro antes, você não vai sacar 10 mil reais, mesmo que tenha 1 milhão lá. Vai tentar sacar de madrugada 1.000 reais, não saca. Está limitado lá a 100 reais, é um limitezinho pequeno. Portanto, dinheiro no banco é direito a saque. E imagina se o banco quebrar, você vai lutar na justiça para tentar receber aquilo que é seu. Portanto, dinheiro no banco não é bem, é direito de saque. Aplicação financeira, do mesmo jeito, direito de saque. Empréstimo concedido, empresta alguma coisa a alguém, é seu, é quantificável, mas você não pode usar agora, está com terceiro, até que ele te pague, direito de receber. Veículo, está com você, mesmo que esteja financiado, é bem tangível. Imóvel, mesmo que esteja financiado,
é bem tangível. Móveis e utensílios da sua casa, mesmo financiado, está com você para utilização imediata, é bem tangível. Joias que você tenha, bem tangível. E por último, animais que você porventura possa ter, também são bens tangíveis. Agora que entendemos a definição e vimos exemplos de bens, vamos entender a definição de obrigações ou dívidas em contabilidade. Uma obrigação é uma dívida, isto é um débito, é um compromisso da entidade para com terceiros. E eu também preparei slides para você fixar lendo visualmente importantes exemplos que representam em contabilidade contas que representam obrigações, dívidas. Vamos a eles. Contas a pagar. Termina o mês, você já consumiu energia elétrica, já consumiu telefonia, está devendo. Mas não paga no dia 30, concorda? Chega a continha para você pagar no mês seguinte. Se eu faço um balanço no dia 30, eu vou ter que registrar uma dívida pendente, uma obrigação. Um débito com fornecedor. Comprei mercadoria a prazo, portanto vou terminar o mês devendo esse fornecedor. Isso é uma dívida, portanto é uma obrigação contábil. O empréstimo que eu contratei é uma obrigação também. Imposto que eu estou devendo, a qualquer que seja o fisco, municipal, estadual, federal, é uma dívida. Financiamento a pagar, comprei uma máquina, comprei um veículo, comprei um imóvel, a pagar em 60 meses, 50 meses, 48 meses, é uma obrigação. Salários a pagar, o funcionário trabalhou até o dia 30. Nenhuma empresa vai pagando diariamente. Termina o mês, ela apura e paga no quinto dia útil do mês seguinte. Um balanço feito no dia 30 vai ter que registrar salário pendente, salário a pagar. É uma obrigação contábil. Seguros a pagar do mesmo jeito. Contratei seguro, mas não paguei. É uma obrigação, é uma dívida. Tudo que aprendemos até agora, nesta aula, é fundamental para você entender os grupos que compõem o balanço patrimonial. A soma dos bens mais dos direitos em contabilidade, a gente chama de ativo. Isso vai nos acompanhar o resto do curso. O conjunto de obrigações ou dívidas nós chamamos em contabilidade de passivo. E a diferença entre tudo que temos, ativo, e tudo que devemos, ou que uma empresa tem, ativo menos passivo, a gente chama em contabilidade de patrimônio líquido. Eu preparei um slide para você entender esses conceitos também de maneira visual. Vamos a ele. Ativo é o conjunto de bens e direitos, normalmente representamos ao lado esquerdo no balanço patrimonial. Do lado direito, representamos o passivo. Normalmente, numa empresa saudável, o ativo é maior do que o passivo. Numa família saudável, numa pessoa física, normalmente eu tenho mais bens e direitos do que dívidas. Portanto, esta diferença é a riqueza líquida, a diferença entre ativo e passivo é o que chamamos em contabilidade de patrimônio líquido. Aqui temos uma equação muito importante, que é a equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual a passivo mais PL. Do lado direito, eu tenho o total de recursos obtidos. Esses são os recursos que normalmente os sócios colocam numa empresa. Esses são os recursos que terceiros emprestam para uma empresa. A soma desses recursos sempre tem que ser igual à soma das coisas, dos bens e direitos de uma entidade, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Para concluir esta aula, você agora precisa entender que os direitos e as obrigações são classificados em direitos de funcionamento e financiamento, e as obrigações também de funcionamento e financiamento. Os direitos ou os créditos e as obrigações de funcionamento correspondem aos itens ativos e passivos ligados às operações, como contas a receber de clientes, se eu vendia prazo para o cliente, ou contas a pagar para os fornecedores, para os funcionários, para os tributos, aquelas, digamos assim, dívidas operacionais. Já os direitos e as obrigações de financiamento refere-se a itens do ativo, como as aplicações, e no passivo, como os empréstimos. Quando eu falo aplicações aqui, aplicações financeiras. Preste atenção que esses exemplos são eminentemente ligados a operações financeiras, tanto as minhas aplicações quanto os meus empréstimos. Eu preparei um slide, mais do que um slide até, para que você possa visualizar esses exemplos, né, de itens operacionais e itens de financiamento. Vamos a eles. Nesse slide,
eu vou falar para você, estou exemplificando, créditos de funcionamento e débitos de funcionamento, né? Que são créditos de funcionamento, tem a ver com a operação. Ó, contas a receber é o crédito que eu dei ao meu cliente para ele pagar com cheque pré-datado. Duplicata a receber do mesmo jeito, eu vendi a prazo e emiti duplicatas para ele pagar depois. Seguros que eu paguei antecipadamente, não é muito comum também na nossa vida pessoal, a gente pagar seguro do carro com 1 ano de antecedência. Pagar seguro antecipado é um item operacional, seguro do carro da empresa. Fazer um adiantamento para fornecedor. Veja, tudo isso são créditos, valores da empresa, que estão com terceiros, mas sempre ligados às operações, ao negócio. Quais são os débitos ligados ao negócio? Ué, salário que eu devo ao empregado, contas a pagar que eu tenho de energia elétrica, certo? De aluguel, né? De telefonia, dívidas que eu tenho com o fornecedor, porque eu comprei mercadoria a prazo, impostos a pagar, tudo isso são itens operacionais ligados ao meu negócio. Tem tudo a ver com o negócio. Agora, veja, os créditos de financiamento não tem nada a ver com o negócio. Aplicação financeira, empréstimo que eu concedi, valores que eu... vendi um imóvel, nenhuma empresa, a não ser uma imobiliária, é claro, tem como atividade fim vender imóvel. Vender imóvel é algo espúrio, que acontece de maneira muito rara na vida de uma empresa, né? Débito de financiamento são os empréstimos e financiamentos. Veja, pode parecer difícil para você entender, mas nenhuma empresa foi feita, nenhum investidor coloca dinheiro numa companhia para que ela faça aplicação financeira. No mundo empresarial, no mundo contábil, aplicação financeira é um negócio estranho a uma empresa. Uma empresa, não estou falando um banco, uma empresa recebe dinheiro de sócio para fazer negócio, aplicar em estoque, financiar cliente. Aplicação financeira, né? Emprestar para alguém não é atividade de uma empresa, de um banco. E por isso, tantos itens financeiros, seja de aplicações como de empréstimo, são negócios estranhos à natureza de uma empresa, certo? Muito bem, assim concluímos esta aula. Espero que ela tenha sido objetiva, que você tenha aprendido mais alguma coisa em contabilidade. Esses itens são importantes, caem bastante em concurso. E não deixe de assistir o resumo que eu vou fazer dessa aula agora. Nesta aula, aprendemos que as contas patrimoniais são subdivididas em bens e direitos, mas também fazem parte do conjunto de contas patrimoniais as obrigações ou dívidas de uma entidade. Definições. Aprendemos nesta aula que os bens podem ser um item tangível ou intangível, quantificável em dinheiro e que está à disposição para utilização imediata. Direito. É uma riqueza da entidade, mas que está em poder de terceiros. Por isso, não pode ser usada imediatamente. Também aprendemos a definição de obrigação. Obrigação é uma dívida. É um compromisso da entidade para com terceiros. Podemos complementar dizendo que são valores de terceiros que estão com a entidade. Também aprendemos nessa aula que bens e direitos nós chamamos na contabilidade de ativo. E o ativo a gente representa no balanço patrimonial à esquerda. Do lado direito, nós representamos o passivo, que são os capitais de terceiros. Né? O passivo são as obrigações, são as dívidas. Isso não representa os capitais de terceiros? E a diferença entre ativo e passivo é o chamado capital do sócio, ou capital próprio, nome clássico, patrimônio líquido na contabilidade. E daqui tiramos a equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual a passivo, mais PL, mais patrimônio líquido. Aprendemos que os créditos e débitos se subdividem em créditos de funcionamento e são, por exemplo, crédito de funcionamento, contas a receber, valores que temos a receber de clientes, seguros antecipados, impostos a recuperar. Os débitos, as dívidas, também chamadas de funcionamento, são as dívidas que temos com fornecedores, salários, impostos, contas diversas a pagar. Tudo isso são créditos que têm a ver com a operação, com o negócio. Os créditos e débitos também se subdividem em créditos e débitos de financiamento. E são itens eminentemente financeiros. No que diz respeito aos créditos, são as aplicações e empréstimos concedidos. E que no que diz respeito a débitos, são os empréstimos e os financiamentos que a empresa contrata. E assim, caro aluno, mais uma aula dentro deste módulo de patrimônio e resultado. Até uma próxima aula.